Me falem se está aparecendo para vocês, tá bom? A apresentação... Não está em tela cheia. E agora? Legal? Então, boa noite, que todas sejam bem-vindas ao nosso primeiro exercício do Reforma Íntima, aonde tudo começa, porque a nossa vida começa com ações de atividades. A gente já sai da barriga da mãe, do nosso primeira morada, fazendo algo, chorando, colocando a mão na boca, né? Então, as nossas atividades, elas estão conosco o tempo todo. Então, é importante a gente compreender a importância de coisas que hoje a gente faz no automático. Então, a ideia do Reforma e desse primeiro exercício é que a gente possa realmente observar se tudo aquilo que nós estamos fazendo, nós estamos executando com alegria ou não, está pesado, está maçante, como que está essa situação para nós, tá? Por quê? O objetivo do Reforma é ajudar a gente a crescer moralmente, para que a gente viva uma vida mais leve, mais feliz. E as atividades do nosso dia a dia faz parte da nossa rotina, que pode deixar a gente viver uma vida mais feliz ou mais triste, né? Então, antes eu queria saber de vocês o seguinte: vocês acreditam que algumas atividades que vocês fazem por obrigação? O que vocês acham? Contem para mim. Hello? Vai chamando na ordem. Eu gostaria que elas tivessem... Tá, eu vou começar, vai. Assim, você acredita que suas atividades são feitas por obrigação? Eu acredito que sim, mas não todas. Uhum. Tem atividades que eu faço, sim, na obrigação, e algumas vezes eu posso até dizer com propriedade que é na base do ódio, mas eu sei que elas podem, como fala, elas não têm outra opção, ela tem que ser feita. Sou eu que tenho que ser feito e não tem outra pessoa que faça. Então, ela se torna uma obrigação. Eu acredito que sim. A Ana Paula colocou aqui no chat, total. E de fato tem sido bem desgastante. Já acordo pensando na hora de dormir. Legal. E é isso que a gente vai entender. Será que o que a gente faz é uma obrigação? Vamos entender o contexto das palavras? O que seria uma obrigação, né? É um fato de estar obrigado a fazer uma ação. Aquilo que é feito por imposição, lei, preceito, obrigatoriedade, determinação, exigência, necessidade. É assim que vocês fazem as atividades de vocês? Nesse sentido, com esse sentimento? Que é imposto, é pesado, é determinado, é exigente. É desse jeito? Então, beleza. Então, a Valéria está falando que não. Alguém mais tem alguma outra forma de falar? O que a Ana Paula disse? Porque ela falou total, já pode personagem dormir. O que ela acha?
As suas atividades são feitas assim? Deixa eu ver. Algumas são. Tá. Aí, por exemplo, votar. Se você não votar, você pode levar uma punição, uma sanção. Acontece algo de muito ruim quando você não faz algo que você é obrigado a fazer. A pergunta é: acontece algo de muito ruim com as coisas que você precisa fazer no seu dia a dia? Se você não as fizer, o que vocês têm a dizer sobre isso? Eu acredito que sim. Existem algumas coisas que, se fossem opcionais, eu não faria. Então, às vezes, para não gerar um conflito, para não ter brigas, essas coisas, eu acabo fazendo por obrigação. Essas atividades que você está falando, você colocou na sua lista? Coloquei sim. Tá bom. Mais alguém? Érica, assim, acho que a vida vai ensinando pra gente, né? Eu, normalmente, quando eu vou fazer algo que eu não gosto, que não é prazeroso para mim, eu não faço com raiva, não faço batendo as coisas, nada disso. Eu procuro fazer porque tem que fazer. Então, não adianta eu reclamar, não adianta, porque senão vai ser pior, né? A situação acho que vai piorar. Agora, a situação de alguém obrigar, principalmente se naquele momento não é o momento que eu gostaria de fazer, que eu poderia fazer, aí sim talvez eu fosse ficar contrariada, bastante contrariada. Mas do contrário, não. Do contrário, mesmo coisas que eu não gosto de fazer, eu acabo fazendo e tudo bem, segue a vida, porque não tem outro jeito, né? Então, será? Porque assim, ó, essa palavra obrigação, ela tem tipos. Ela tem ato, não, e tem aquilo que é ou se tornou uma necessidade moral de alguém, um dever, um encargo, uma responsabilidade, uma incumbência, uma atribuição, um compromisso, uma disponibilidade, algo que faz parte. Porque olha que diferença quando a gente olha a obrigação como um dever, uma exigência, uma obrigatoriedade, e quando a gente olha a obrigação como uma necessidade moral, como uma atribuição. Tem pessoas que falam, eu sou obrigada a lavar louça. Quem te obriga? Quem exige? Tem alguém com a arma na sua cabeça, lava a louça agora ou você morre? Né? Se você não lavar a louça, vai acontecer alguma coisa muito ruim com você? Posso dar um exemplo? Pode. Por exemplo, se eu morasse com a minha mãe, eu teria a obrigação de realizar as minhas tarefas de casa, porque eu estou na casa dela. Então, eu deixei a minha casa sem limpar durante 2 semanas. Ela estava assim, só pela misericórdia. E é algo que eu não me obriguei. Mas, se eu estivesse morando com ela, era algo obrigado. Eu não teria essa opção de, não, eu não estou a fim de fazer hoje, deixo para amanhã. É mais ou menos isso? Então, porque na verdade, se você não, se você morar com a sua mãe você ia sofrer alguma sanção física, alguma sanção social, algo muito grave. Ela é Assim, eu iria... sei lá, você ia passar fome. Não, provavelmente eu perderia um membro de tanto apanhar, mas não, brincadeira. Brincadeira. Não, mas assim, eu iria perder o meu psicológico, porque ia chover de insultos, reclamações, enfim, mas algo físico, não.
O que a gente precisa entender é o seguinte: tudo aquilo que a gente faz é uma imposição ou é uma responsabilidade? É uma necessidade? Porque, veja bem, você escolhe trabalhar. A gente escolhe continuar morando com o pai e com a mãe. A gente escolhe casar. Escolhe ter filhos, certo? Quando a gente escolhe isso, porque ninguém obrigou a gente a trabalhar onde a gente trabalha, a ter a família que a gente tem, a única coisa que a gente não escolhe é pai, mãe e irmão. O resto a gente escolhe. O trabalho, você que mandou o currículo, ou você foi até lá e enviou a proposta de trabalho, ou pediu para alguém falar, enfim. Né? Você que se cadastrou para trabalhar em algum lugar. Você que escolheu ser mãe, ter filho, Então, ter uma é casa, algo, né? então não é considerado obrigação quando você escolhe. É isso que a gente precisa entender. Se é uma escolha, não é uma obrigação, é uma necessidade. Entende? A gente vai olhar essa questão um pouco mais a fundo no que diz respeito às atividades, tá? E toda vez que a gente tem uma necessidade de algo, isso significa que a atividade em si, ela veio como uma preservação e respeito à vida. Então, lavar a louça é uma preservação, é um respeito à minha casa, à vida da minha casa. Lavar a roupa é uma preservação, é um compromisso que eu tenho com a minha higiene. E aí não é obrigação, é compromisso. Faz parte da responsabilidade, do meu encargo, do meu dever. Quando a gente está trabalhando, a gente tem responsabilidades com aquele local. Faz parte da sua atribuição, da sua disposição, porque você pode escolher não estar trabalhando no local que você está hoje. É uma escolha, você pode falar assim, estou saindo fora. Mas se você escolhe ficar, é necessário que a gente mude o olhar, que a gente não olhe a atividade como uma simples atividade, e sim o que está por trás dessa atividade. Qual que é a minha necessidade por trás dela, tá? E aí, o porquê da alegria? O que é a alegria em si, né? A alegria é um estado de viva satisfação, de vivo contentamento, de regozijo, júbilo, prazer. É um acontecimento feliz. O que a gente precisa parar e pensar? Se eu escovo o dente de manhã, isso me traz satisfação, um contentamento, um prazer de acordar e fazer a minha higiene bucal e sair de casa com o hálito fresco, com a minha boca higienizada? Isso vai me trazer um contentamento? Vai ser algo que vai ajudar a minha vida? Então, a gente vai começar a olhar desde as pequenas coisas. Arrumar a cama de manhã é uma atividade que você faz todos os dias, pelo menos deveria, todo mundo. Todos os dias arrumar a sua cama. Quando você chega à noite para dormir e a sua cama está arrumada, você fica satisfeito? Contente? Você tem prazer em dormir numa cama arrumada? Em chegar, ai, minha cama está arrumada. Quem gosta dessas coisas de organização? Eu estou fazendo isso agora, a gente passando uma aguinha de lençóis. Acordo, passo lá uma aguinha de lençóis, vou dormir com a minha caminha cheirosa. Você tem prazer nisso? Então, a gente vai olhar as atividades como esse estado de satisfação, de fazer aquilo que nos cabe, aquilo que que é o nosso compromisso, com contentamento, com prazer, com felicidade, tá? E tem os motivos. Agora eu quero saber de vocês o seguinte: qual é o destino das atividades de vocês? Porque, olha só, quando a gente tem hábitos ruins, ou quando a gente quer mudar a vida, ou quando a gente quer acrescentar novas atividades, ou quando a gente quer fazer coisas novas,
A gente não pode olhar a atividade em si. Lavar a louça. Oi, Adriana, boa noite. Você levantou a mão, meu bem? O áudio dela não está aparecendo ainda. Vou esperar você ligar o áudio. A gente olha, o que acontece, gente? A gente olha a atividade em si. Lavar a louça, escovar o dente, arrumar a cama, sei lá, dirigir, ir até a escola, trabalhar, ok? São todas as atividades, desde de colocar o relógio para despertar, desligar o relógio, levantar, arrumar sua cama, escovar o seu dente, pentear o seu cabelo, trocar de roupa, ir no banheiro, tomar água. São atividades que a gente faz o tempo todo, todos os dias. O que eu quero saber de vocês é qual é o destino de cada atividade, qual que é o propósito de cada atividade que você faz. O que está por trás de cada atividade que você faz. O que você está querendo ganhar com isso que está no seu inconsciente e que quando a gente traz para o consciente, tudo fica diferente. Porque, assim, qual é o propósito da escovação dentária? Falem para mim. Atividade. Escovar o dente. Qual que é a minha necessidade? Qual é a necessidade de todos os seres humanos ao escovar o dente? Troquem comigo, gente. Qual que é a necessidade? Manter os dentes limpos. Saúde bucal, vai, higiene. Saúde bucal. Qual é o propósito dessa saúde bucal? Qual é o destino? Estou confundindo essa palavra destino. O destino é o propósito final. Um rumo. Aonde a gente chega quando a gente escova o dente? É só a saúde bucal? Escova o dente, tem saúde bucal? Posso escolher não ter saúde bucal? Pode. Tem gente que arranca todos os dentes. Arranca todos os dentes e usa dentadura. Tem gente que não escova o dente. Aí a Ana Paula já mudou, já colocou assim, eu acho que eu tenho responsabilidade. Ó, enxergava como obrigação. Então, veja bem, saúde bucal está a serviço do quê, gente? Qual é o propósito da saúde bucal? Está a serviço do quê? É a Preservar. saúde em geral, né? Saúde do corpo também. Sim, mas ela está a serviço do quê? Qual é o propósito dessa saúde? Bem-estar. Bem-estar. Que mais? Bora, gente. Vamos botar as cacholinhas para funcionar. Cadê as facilitadoras? Bem-estar, saúde bucal, escova o dente, tenho saúde, me proporciona bem-estar. Me proporciona uma prevenção de dor. Me proporciona eu estar em dia com a saúde para, no futuro, não ficar sem dente. Me proporciona estética. Me proporciona autoestima. Entende? E bons hábitos também, né? Faz Me parte proporciona de ter bons hábitos. hábitos saudáveis. Então, não é a atividade é escovar o dente. A necessidade, saúde bucal. O propósito, bem-estar, qualidade de vida, autoestima. Você gostaria de sorrir com seus dentes tudo torto, tudo amarelo para as pessoas? Você teria vergonha. Então, faz parte da sua apresentação para o mundo. Você quer ser bem apresentável. Então, por que a gente fica chateado, prostrado, não tem energia, acha ruim das atividades que eu tenho que fazer? Por que eu tenho que fazer isso? Por que eu tenho que fazer aquilo? Porque a gente enxerga só a atividade como um bloco de coisas. E a gente não enxerga as nossas atividades com o propósito que ela existe, que ela cabe. Toda atividade
tem um propósito. Quem quer emagrecer, por exemplo? Eu. Gente, já emagreci 5 quilos. E estou muito feliz. Eu falei, gente, que horas que eu vou fazer isso? Vou ter que acordar mais cedo. Falei, já sei, vou acordar às 5h30 da manhã. No primeiro 2 meses, 5h30 da manhã, eu olhava para o relógio, eu apertava lá, soneca, umas 15 vezes, e acordar só 8. Eu estava olhando para a atividade, acordar mais cedo. Quando eu comecei a entender a necessidade, então, é saúde. A necessidade, então, é diminuir a gordura no meu fígado. Ok. Então, eu vou acordar mais cedo. Mesmo assim, eu procrastinava. Quando eu comecei a aprofundar um pouco mais na atividade, qual que é o propósito de eu ter saúde? Contribuir com a humanidade. Evoluir. Se eu não tiver saúde, eu não vou evoluir. Se eu não tiver saúde, a necessidade é saúde. O propósito é evolução. Se eu não tiver saúde, eu não evoluo. Gente, hoje eu acordo, o relógio nem desperta, eu já acordei. Eu achei o propósito de acordar mais cedo. Entende isso? E aí vem esse estado de alegria. Quando eu consigo fazer algo que eu encontrei o propósito, vem o contentamento, vem o prazer de executar a atividade. Tá fazendo sentido? E agora eu quero saber de vocês o seguinte: qual é o significado das suas atividades? Aquilo que você faz, você gasta tempo ou você investe o seu tempo? Porque muitos de nós ficam reclamando assim: ah, eu tenho obrigação de fazer, ah, eu não tenho tempo para nada, ah, não sei o que lá. Mentira. Mentira isso, gente. O tempo de uma pessoa produtiva e de uma pessoa preguiçosa é as mesmas 24 horas. Por que que o produtivo consegue fazer e o preguiçoso não? É o ponto de vista do significado. Uma pessoa que tem propósito, que escolhe com consciência e não mais no inconsciente, quando ela vai fazer qualquer coisa, desde arrumar a sua cama, até fazer coisas super desafiadoras, a pessoa precisa entender o porquê que ela está fazendo. Ela está investindo o seu tempo porque ela tem um propósito, então aquela atividade tem o porquê de existir, ou simplesmente ela gasta o tempo dela. Como que vocês se avaliam nisso? E a gente vai entender isso agora. Vocês vão pegar a lista de vocês e vocês vão achar o propósito. Então, na lista de vocês está assim, ó. Pedi para vocês fazerem a lista e 3 colunas, certo? Primeira coluna, atividade. Na segunda coluna, vocês vão colocar assim, ó. Qual que é a necessidade daquilo que eu faço? Por exemplo, passar roupa. Qual que é a minha necessidade? Por que eu passo a roupa? Vou dar um exemplo. Minha atividade, passar roupa. Necessidade, sair alinhado. Sair alinhado. Eu, no meu caso, tá? Uma atividade minha. Qual que é o propósito de sair alinhado? Qual que é o propósito? Qual que é o destino? Esse é o destino. Porque eu posso sair desalinhada, mas tem um propósito eu sair alinhada. Bom, sair alinhada para mim significa que eu vou ser respeitada nos lugares. Sair alinhada para mim significa que eu vou estar com a minha autoestima legal, eu não vou passar vergonha. Sair alinhada para mim significa dizer que eu estou querendo ser uma pessoa elegante, então eu não quero sair amarrotada. Então, o ato de passar a roupa é porque eu quero ser uma pessoa elegante ao estar em contato com outras pessoas. E aí a gente vai aprofundar um pouquinho mais do que o ano passado. O ano passado a gente olhou só a necessidade. Só que só a necessidade não basta. Eu percebi isso na minha vida, com as atividades que eu faço. Eu achei todas as necessidades. Eu falei, mas mesmo assim está faltando alguma coisa.
Tá faltando o propósito. Então, vocês têm aí 10 minutos para achar o propósito dessas atividades de vocês. 5, vai, vou diminuir. 5 minutinhos. Coluna da atividade, a segunda coluna, necessidade. Por que eu faço o que eu faço? Terceira coluna, propósito. Qual é o destino final do meu trabalho? Quando eu acordo, quando eu escovo o dente, quando eu arrumo a cama. Qual que é o destino? Deu para entender isso, gente? A Adriana tá com uma cara, tipo... Fala, Adriana. Tipo, nunca pensei nisso. Se cair a linha nesse meio tempo, gente, a minha cabeça ainda é a mesma coisa. Calma, Ana Paula. Faz a atividade. Coloca aí. Ok, vamos fazer juntas. Qual atividade que você tem aí que você colocou na sua lista? Trabalhar. Ok. Você trabalha a serviço do quê? Qual que é a sua necessidade? Por que você trabalha? Coloca aí. Por que eu trabalho? Pagar as contas, legal. Por que você paga a conta? Por que você fez conta, aliás, né? Você poderia não ter feito conta nenhuma na sua vida inteira. Ter continuado morando com o pai, com a mãe, enfim. Por que você fez conta? Ou por que você quer pagar essas contas? Vocês poderiam deixar de pagar a conta, por exemplo? Claro que sim, gente. Tem um monte de gente que deixa. Tá com o nome sujo. Casada, mãe e 3 filhos. Casada, mãe e 3 filhos, você escolheu casar e ser mãe de 3 filhos, certo? Então, você trabalha para pagar a conta da sua casa e da sua família. Ok. Qual que é a necessidade sua de pagar as contas? Você paga a conta a serviço do quê? Esse pagar as contas. É isso que a gente precisa entender. Está a serviço do quê? Do sustento, seria? Do sustento. Ah, é necessário eu sustentar minha família, né? Minha família comer, por exemplo? Porque eu poderia ser uma mulher da rua. Tem um monte de morador de rua, por isso que a gente está aqui nesse grupo, inclusive, para dar alimento para essas pessoas. Tem gente que não precisa trabalhar. Ah, uma vida confortável. Então, olha só, entende? Trabalho, qual que é a minha necessidade? Vida confortável. Coloca aí. Vida confortável é a minha necessidade. Sustentar a minha família é a minha necessidade. Legal. Achamos um. Qual que é o propósito de você ter uma vida confortável? Qual que é o propósito de você sustentar a sua família? Sustentar a sua família está a serviço do quê? Porque você poderia não sustentar, Ana Paula. Você poderia ficar essas mulheres de rua que tem aqui perto da minha casa e pedindo um Danone para o seu filho, para todo mundo que sai do mercado. Você poderia fazer isso, não tem gente que faz? Mas você quer o conforto. O conforto está a serviço do quê? Qual que é essa necessidade de conforto? Por que você acha que você tem que ter conforto? É só a necessidade que é para fazer? A necessidade e o propósito. Ela achou o conforto é a necessidade. Sustentar a família é necessidade. Qual que é o propósito de sustentar a família? Por que essa mulher quis ter 3 filhos e casar? O propósito está aí. Por que eu escolho ser mãe?
ter 3 filhos, casar, ter uma família. Esse é o propósito. Por quê? Quando eu achar o porquê, o trabalho não é mais uma obrigação. Consegue compreender isso, gente? Adriana, vamos lá, vou te ajudar. Fala aí uma atividade sua. Posso dar um exemplo que eu tô com dúvida? Pode. Lavar a louça. Pode falar, depois eu falo. E ela não gosta mesmo, viu, Tá. Adri? Adriana, pode ficar sem lavar a louça? Eu Você também pode pus senhor. Pois, vocês podem ficar sem lavar a louça? Por que não? Quem te obriga? Tem alguma faca, alguém te ameaçando a sua vida? Se você não lavar a louça, você vai receber uma multa do governo se você não lavar a louça. Alguém vai te arrastar, vai pegar todo o seu dinheiro se você não lavar a louça? Não. Tá bom. Por que eu lavo a louça? O que você quer com isso? Com essa atividade? Fala aí, gente. Ficar limpo. Ah, casa Para ter prato para usar depois, prato para usar depois. É uma copo para beber necessidade. água depois. Copo para beber água depois. Casa limpa. Qual que é o propósito de uma casa limpa? Não juntar barata. Não, juntar barata não é um propósito. O propósito está muito aquém. Esse é a necessidade. Não ter barata na casa. Qual que é o propósito da gente ter uma casa limpa? Você pode ter uma casa suja? Eu acho que ela se sente bem, assim, porque a louça tá lá, tá me incomodando. Enquanto eu não lavar ela, tá me irritando. Então eu lavo ela e eu me sinto melhor. Não gosto. Bem-estar. Bem-estar. Ambiente harmonioso. O propósito de lavar a louça é um ambiente harmonioso. Eu posso viver num ambiente desarmonioso? Posso, gente. Eu escolho viver num ambiente desarmonioso? Sim ou não? Não. Posso escolher, mas não, eu não escolho. Então, o ato de lavar a louça não é uma obrigação. Eu lavo a louça porque eu tenho necessidade de casa limpa e o propósito é um ambiente harmonioso. Porque a gente tem que parar com essa mania de olhar só a atividade, lavar a louça. Lavar a louça tem um propósito, gente. Quem aqui pode não lavar a louça? Todo mundo. A gente pode comprar prato e copo descartável. A gente pode comer marmitex todos os dias e não lavar a louça. Você pode comprar uma máquina de lavar louça. Você pode comer no restaurante todos os dias e não lavar louça. Tem várias opções para você se alimentar. Se você lava a louça e você usa as coisas da sua casa, é porque você quer ter um ambiente harmonioso, um ambiente agradável. Você quer ter bem-estar onde você mora. O propósito Eu de lavar a coloquei no louça meu para me sentir limpa também, porque quando você limpa a casa, você tem uma sensação de leveza, parece que você se limpou também. Então, necessidade de sentir limpa, propósito, leveza. Enquanto eu não olhar, limpar a casa com leveza, associar isso direto, eu vou olhar só a atividade como um bloco de coisas a fazer. Entende isso, gente? Trabalhar. Posso não trabalhar? Posso. Posso virar um morador de rua, se eu quiser? Posso. Posso não ter família? Posso.
Por que que eu escolho trabalhar? Para pagar as contas. Por que que eu tenho conta? Porque eu quero ter conforto. Por que que eu quero conforto? Eu poderia viver de uma forma desconfortável? Sim, tem gente que vive. Mas eu tenho um desejo em viver confortável. Qual que é esse desejo? Esse é o propósito do trabalho. Dignidade? Talvez. Altruísmo? Trabalho porque eu quero pagar as contas, porque eu quero ter dignidade na vida. Eu acordo, lavo a minha louça, porque eu quero um ambiente harmonioso. Eu faço post nas redes sociais, não porque eu tenho que estar nas redes sociais, que é a minha necessidade como empreendedora, é porque eu desejo informar o meu cliente. Eu desejo me conectar com o meu cliente. Estão entendendo isso, gente? Ô, Érica, eu coloquei uma coisa, mas aí eu não. Assim, todas as atividades, todas, independente de qual seja, sempre vai ter uma necessidade e um propósito, pelo que eu tô Sempre. entendendo. É. Então, eu anotei uma coisa aqui, mas agora não faz sentido nenhum. Eu anotei de tarde. Uma coisa que eu faço, às vezes eu até esqueço, tenho preguiça, eu peço pra minha mãe. Que é sair caçando os bichinhos pela casa para dar comida para eles, porque tem muitos, né? Você sabe. E aí, tipo, eu não sei qual é a necessidade e o propósito. A necessidade até sei, né? Que é para eles sobreviver. Mas o propósito eu não sei. Por que que você trouxe esses animais para dentro da sua casa? Ah, sei lá, minha mãe. Aí foi nascendo aqui também, uns outros. Estão todos aqui. Você poderia Eu deixá-los gosto. morrer de fome? Ah, poderia, né? Mas não jamais faria isso. Tem propósito. Mas O você fez a propósito pergunta, eu já entendi. é preservar a vida dos animais. Porque você poderia deixar ele morrer de fome. Dar Sim. amor. Dar amor. Cuidar. O cuidado com o outro. O cuidado com a vida. Preservar a vida. Te faz acordar, levantar e sair caçando os bichinhos para dar comida. Porque você quer Mas isso é o preservar a vida. propósito? Claro! Preservar a vida deles. Então seria a mesma coisa, tipo, regar uma planta. Sim, eu quero ver a minha casa cheia de planta. Qual que é o propósito de eu regar? Eu poderia não regar. O propósito é ter uma casa mais verde, ter a natureza na minha casa. Ter uma conexão com a natureza. Por É, isso eu que eu ainda não rego. tenho esse dom. Aí a gente a gente improvisa, pega uns plásticos, mas tá com verde na minha casa. Mas ainda não cheguei nesse. Eu vou chegar, mas ainda não cheguei. Comecei com plástico. Mas eu também, é mais ou menos isso. De madrugada também tem um aqui que eu falo que eu chamo ele de agregado. Ele adotou aqui em casa. Ele chega aqui 4h30, 5 horas da manhã, fazendo maior escândalo. Eu poderia muito bem enfiar um fone no meu ouvido e largar ele lá, miando igual um louco, desesperado, morrendo de fome. Mas não. Eu os levanto, vou lá, ponho comida, ponho água, agrado. Aí eu volto e durmo mais um pouquinho. Aí é um propósito. Por quê? Porque me toca, é algo, acho que envolve também preservação da vida. Gente, Porque parece que é complexo, mas é muito simples. Todas as atividades que a gente faz, por trás delas, tem uma necessidade. Todas. Desde abrir o olho, colocar o relógio para despertar, escovar o dente, até a hora de dormir. A gente só precisa olhar, achar o propósito de cada coisa que a gente escolheu fazer. Porque ninguém obrigou a gente. Ninguém obriga vocês a estarem onde vocês estão, trabalhar onde vocês trabalham, fazer o que vocês fazem. Ninguém. Você sente a necessidade de fazer. Mesmo que você não goste. E o que o Reforma Íntima está querendo mostrar para nós? Faça com contentamento quando você acha o propósito. Se lavar a louça vai trazer um ambiente harmonioso, então faça isso com contentamento.
com alegria, no sentido, vou lavar porque eu quero um ambiente limpo, né? Uma casa agradável, e ok. Entende isso, gente? Eu vou dar comida para o meu animal porque eu quero vê-los vivos. Eu vou aguar minhas plantas porque eu quero ver minhas plantas vivas, porque eu quero ter essa conexão com a natureza. E aí, aguar a planta não é uma atividade, é um propósito. Dar o alimento para o animal não é uma atividade, é um propósito. Preservar a vida. Trabalhar é um propósito. Servir a Jesus através da minha família. Entende isso? Adriana, conta para mim. Como você está? Que você está fazendo várias caretas, estou preocupada. Cadê tu, mulher? Pôs no chat, né? Dica, lavar a louça ouvindo música é bom demais. Ó, e aí, e olha que interessante, a Adriana colocou assim, lavar a louça ouvindo música é bom demais. Quando a gente começa a achar, quando a gente acha o propósito das nossas atividades, desde a mais pequenininha até aquela que é muito desafiadora, que a gente tem que pensar muito, gasta muita energia para executar, precisa muito ter muito foco e concentração, a gente pode usar de algumas estratégias para isso. A gente nunca pode esquecer do propósito. Primeira coisa. É isso que a gente tem que eu gostaria que vocês saíssem daqui olhando. Qual que é o meu propósito quando eu faço isso aqui? Quando eu pego esse copo d'água e ponho na boca. Porque antigamente, gente, eu não bebia água. Dava preguiça de ir ao banheiro. Falava, se eu fico bebendo água, toda hora eu tenho que ir no banheiro. Porque eu estava olhando a atividade de beber água como algo ruim, ter que ir ao banheiro. Quando eu comecei a olhar a água, necessidade de hidratar o corpo, eu sei conscientemente, mas mesmo assim, eu não tomava a quantidade que eu tinha que tomar. Quando eu comecei a olhar para o propósito de hidratar o corpo é mais consciência, mais rapidez nos meus neurônios, saúde física, limpeza dos meus órgãos para eu ficar viva, porque eu quero morrer daqui 40 anos. Se eu não tomo água, eu morro, tenho um problema no rim. Então, tomar água não é só água e beber e ir no banheiro. Tomar água é preservação da minha vida. Entende isso? E aí, ok, beber água. Ok. Por que a gente procrastina as coisas? Porque dentro das atividades que a gente está vendo aqui, tem também aquelas atividades que a gente quer fazer e não faz. Certo? Tem várias. Quero fazer isso, não fiz. Quero fazer aquilo, não fiz. É uma atividade que vai ser ótima para mim, não consigo. Você só está olhando a atividade. Você não está olhando o propósito, o destino final, o que aquilo vai te gerar. Enquanto a gente não colocar a nossa cabeça para funcionar e pensar, se eu fizer essa atividade, o destino final vai ser esse, eu não saio do lugar. Enquanto eu não entender que, por exemplo, fazer uma atividade física, o destino final é o meu bem-estar, alívio de dor, é ficar viva, é melhorar o meu corpo, mente, corpo e alma, é me dar estrutura para evoluir, eu não começo a atividade física. Eu fico lá, atividade física, que chato, ai, dói tanto a musculação, né? Ai, que dor. Ai, que difícil fazer abdominal. Eu fico olhando o bloco da atividade. E o que a gente precisa olhar é o propósito. Porque quando a gente entende que o propósito da vida é crescer e é evoluir, o propósito de Deus na nossa vida é esse. Toda e qualquer atividade que seja a serviço de algo que tenha um destino final, a gente precisa fazer com alegria, porque tem um propósito, está a serviço de algo.
E aí a gente também tem que pensar o seguinte, quais atividades que eu estou fazendo que não tem propósito de nada, e que é perca de tempo? Sei lá, passar aqui, ó, timeline do celular, assistir Big Brother, assistir um monte de notícia. Qual que é o propósito disso? Isso vai te levar aonde? Porque talvez a gente esteja deixando de fazer atividades importantes, que têm um propósito, têm um destino louvável para nós, para nos distrair com atividades que não vão levar a gente a lugar nenhum. E que não tem propósito de nada, só está nos distraindo do nosso propósito. Entende isso, gente? Quero ouvir pelo menos 2 atividades de cada uma. A atividade, a necessidade e o propósito. Vamos lá. Quem pode fazer? Quem pode falar primeiro? Que a gente escreveu? É. Peraí. Eu coloquei uma... É que assim, esses detalhes assim, a gente não entrei. Por exemplo, cozinhar. Cozinhar para mim, sozinha. Não para... Tá. Não para outros. Qual que é a necessidade? É me alimentar. Uhum. O Propósito. propósito, saúde. Saúde física. Porque são alimentos... Por exemplo, eu cozinho na casa da minha mãe, mas eu cozinho para eles. Uhum. O que eu gosto, eu não cozinho. Por exemplo, legumes, uma verdura, coisas desse tipo que eu sei que eles não gostam. Uhum. Então, se eu venho para minha casa, eu procrastino. Uhum. Enfim, eu não faço, porque é só para mim. Aí eu fico, não, eu vou fazer. Eu vou cozinhar para mim. Ah, por quê? Porque eu tenho essa necessidade, é algo que eu gosto, eu quero comer aquilo. E qual é o propósito? Eu quero comer aquilo para ter mais saúde, para que Uhum. meu cabelo não caia, para que minha unha não caia, para que eu entre num peso bom, ideal, emagreça, sei lá. Enfim, é isso? É isso. Então, você não vai olhar atividade cozinhar. Você vai olhar saúde e bem-estar quando eu cozinho. Aí você vai no mercado feliz. Uhul! Vou cozinhar porque eu vou cuidar de mim. Tá, 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 tá. Aí você faz a sua atividade. E aí eu vou explicar umas coisinhas aqui para vocês. É assim que funciona, gente. Quando você entra no propósito, você entra na alegria. Você entra no prazer. Você entra no contentamento em fazer aquilo que te cabe. Porque você achou a raiz daquilo. Entende? Adriana, quero te ouvir. Fala comigo, Adriana. Quero ver uma atividade sua, sem ser lavar louça, hein? Outra coisa. Passear com os pets. Necessidade. Emagrecer, eu, Uhum. e cuidar deles. Propósito. Bem-estar deles e alegria, e a minha alegria ver eles felizes. Ah, então eu passeio com pet porque eu quero o bem-estar dos meus animais, dos meus companheiros. Olha que diferença. E aí nasce a alegria, o contentamento e o prazer. Entende isso? A Ana Paula falou, peguei a visão. Vamos lá, Alessandra, fala aí o seu. Sem ser lavar a louça também, outra coisa. Não, ó, vou ser breve, vai. Você falou 2 coisas, bem rápido. Trabalhar, necessidade de ganhar dinheiro, propósito, conquistar bens, realizações. Então, olhando para o propósito, trabalhar não é mais chato. Pronto. Atividade física, necessidade de emagrecer, propósito, diminuir minhas dores. Então, se o propósito é esse, não ficou mais chato nadar. Pronto. Breve. Isso! É isso, Alessandra. Entendeu? Uhum. Ana Paula. Vamos ver agora, Ana Paula, vamos ver.
Cadê tu, mulher? Eu acho que ela vai escrever, né? Fala, Edna, o seu. Coloquei aqui atividade, ir na academia. Uhum. Necessidade, fortalecimento muscular. Propósito, vencer a osteoporose. Tá certo? Tá. E vencer a osteoporose está a serviço do quê? Saúde também. Saúde, né? É isso. Entende, gente? Quando a gente vai olhar para essas questões, tá? Lu, Joyce, tem alguma coisa que vocês colocaram aí que vocês não tinham colocado ano passado? Ai, eu tô aqui pensando, né? Você foi fundo dessa vez, hein, Érica, da primeira vez. Você arrasou nesse dessa vez, você foi com força mesmo. Eu não tinha nem pensado. Mas deixa eu ver. O que eu tinha colocado das outras vezes era passar roupa. Esse eu odeio, continuo sem fazer. Então, não vejo propósito nenhum em passar roupa. Aí, deixa eu pensar, tem uma coisa assim que veio na minha cabeça quando você falou do propósito, que é quando eu ajudo a minha irmã a cuidar da minha sobrinha. Uhum. Então, o propósito é cuidar, não, a necessidade, quando a minha irmã tem, é de cuidar, e o meu propósito é de manter a minha sobrinha bem, né? De ela estar bem Preservar a cuidada, vida. preservar a vida dela e, né? E você falou uma coisa aí que é verdade, é servir a Jesus através da família. Então, isso para mim virou propósito. Agora que você falou isso, já destravou aqui também. Uhum. Então, basicamente é isso. Porque eu acho que esse foi um dos exercícios, assim, porque, gente, fica aqui, né, só para vocês saberem, é a terceira vez, tá? Que eu tô nesse exercício. Então, eu acho que um dos poucos que eu consegui entender alguma coisa foi esse, porque hoje em dia, todas as minhas tarefas da casa, que antes eu achava um saco, hoje eu faço com alegria, hoje eu posso falar que eu faço, no entanto, que eu não consigo ver a pia com louça, tipo, nem que for um copinho, vou lá, lavo. Tipo, eu limpo a casa, assim, é outra pegada. Eu acho que a minha ficha caiu depois, né, de 2 anos aí, né, ter estudado isso daí. Hoje eu consigo, no entanto, que eu consegui manter uma disciplina. Então, eu tenho os dias certinho que eu limpo a casa, que eu lavo a roupa, né? Faço tudo assim, consegui colocar um pouco de ordem, né? Isso eu não consigo, eu não procrastino mais. E foi por causa do exercício que eu aprendi finalmente. Mas ainda está caindo um monte de ficha aqui, né? Que agora você colocou coisa nova aí no exercício, então já estou vendo outras coisas. Olha só que legal que a Ana Paula falou. Trabalhar, necessidade de pagar as contas. Propósito, proporcionar uma vida confortável para a minha família. Preservação da vida. Trabalho não é um bloco de coisas. Trabalho está a serviço da preservação da vida da família. Entende isso? Duvido agora vocês não irem trabalhar aladas, bonitas, com a sobrancelha feia, sei lá como, diferente. Outra coisa que a Ana Paula colocou, limpar a casa, necessidade, manter a casa limpa. Ninguém gosta de viver num ambiente sujo, certo? Mas qual que é o propósito de uma casa limpa? Ambiente harmonioso. Por isso que eu limpo a casa, porque eu quero um ambiente harmonioso. O propósito, o objetivo final, a atividade fica leve. É isso, gente. A gente esquece no nosso dia a dia, a gente virou robôs. A gente vai fazendo as coisas por fazer. Acordo, eu vou estudar, acordo, faço isso. Ai, que saco, ai, que saco, ai, que droga, ai, que pesado, ai, não aguento, ai, tô cansado, ai, e fica naquela... E qual que é o... Por quê que a gente não está alegre? Sendo que nós estamos a serviço de algo.
da empresa, a serviço de algo nosso próprio, porque ninguém mandou vocês casarem, ter animal, ter uma casa. Foi escolha. Nessa escolha, por que você não está fazendo alegre, então? Se você escolheu ter os seus animais, ter a sua casa, né? Ter uma cozinha. Eu poderia não ter uma cozinha. Poderia morar na rua, tem tanta gente que escolhe. Tem morador de rua que tem casa. Eles não querem para casa. Eles escolhem estar na rua, eles ganham comida todo dia, não tem que lavar a louça, não tem que lavar o prato, ganha comida, tudo certo, não precisa nem trabalhar. Vocês poderiam escolher isso? Poderia, mas vocês escolhem outra coisa. Por quê? E a provocação desse exercício é justamente para que a gente olhe esse propósito que fica inconsciente. Ele está aí dentro de você, mas a gente não olha isso. A gente esquece dele. E aí fica aquela coisa, ai, tem que acordar, tem que fazer isso. Ai, que saco. Igual a Ana Paula falou, ai, já acordo me arrastando. Poderia não acordar e ficar em casa, mas não. O objetivo final é, que nem a Alessandra colocou, realização. Um pouquinho mais. O propósito final é conquista. O propósito final é liberdade financeira. O propósito final é qualidade de vida. O propósito final é eu andar quando eu vou fazer academia. Hoje eu estou fazendo academia disciplinadamente. Meu propósito é ficar viva e cumprir com a minha missão que eu escolhi, que é terminar esse hospital da alma. Se eu não faço isso, eu morro. Eu não quero morrer. Então, não é atividade física, é vida, preservar a vida. Entende, gente? Estão pegando? E eu já vou, para academia eu já vou até assim, eu vou maquiada, antigamente eu ia assim, ó. Saco. Já faz o quê? 3 meses que eu tô indo. Ai, nossa, os primeiros dias era assim. Agora eu já passo meu gloss, já passo meu batom, passo perfume. As meninas, você vai pra academia de perfume? Eu falo, vou, porque eu vou malhar, mas eu vou também, na hora que eu estiver suando, exalar um cheirinho bom, porque agora eu tô aprendendo a fazer com alegria, né? Não vou exalar um cheirinho ruim, né? Uma catinga. Não. Entende isso, gente? Só que não é só isso, tá? Deixa eu voltar aqui à apresentação. Peraí. Opa, meu Deus, cadê? Quando a gente entende o propósito, a gente consegue entender que todo propósito tem um projeto, tem um desígnio final. De tudo. Tem uma finalidade, tem um intuito e tem um objetivo que deseja ser finalizado ou alcançado. Toda a atividade que a gente faz, qualquer coisa que a gente faz na vida, gente, tem uma finalidade. E nós temos que ter esse olhar para essa finalidade, para esse objetivo final, tá? E esse objetivo final, esse propósito, é a vida que vale a pena. Quando a gente faz as nossas atividades com alegria, com finalidade, com objetivo, você tem uma boa vida. Entende? Só que às vezes a gente esquece de olhar para esse propósito. Esquece de olhar para esse destino final, tá? Que na próximo encontro eu gostaria muito que vocês enviassem, fizessem isso essa semana com muita dedicação de todas as tarefas que você faz, qual é a necessidade e qual é o destino. E faça uma outra tabela, sejam ousadas. Façam uma tabela de atividades que vocês gostariam de fazer. Qual que é a necessidade dessas tarefas e qual que é o propósito e qual que será o desígnio, o intuito, se você realizar. Para ver se a gente para de procrastinar, para ver se a gente consegue sair desse papel. Eu não consigo, eu não tenho tempo. Gente, 24 horas é para todos. Todo mundo tem 24 horas. Acontece que se você não está vendo propósito naquilo que você está fazendo, você está se distraindo com coisas da vida. Está maratonando na internet, está olhando, sei lá, mexendo na timeline do celular, está fazendo coisas que não tem a ver. Entende isso? E a gente também precisa observar como nós estamos investindo o nosso tempo.
com as nossas atividades, ou se nós estamos gastando o nosso tempo com coisas que não vai levar a gente a lugar nenhum. E se você, por algum acaso, não encontrou nenhum destino, nenhuma necessidade naquilo que você faz, por que que você ainda está fazendo? Essa é a pergunta. Por que que eu ainda estou fazendo coisas que eu não quero fazer? Por quê? Que não tem objetivo nenhum. Exemplo, eu comecei a fazer essa reflexão. O que que eu faço no meu dia a dia que não está me levando a lugar nenhum? Colocar, por exemplo, uma atividade que eu fazia muito. Colocar o soneca. É uma atividade. 10 vezes. Não tinha propósito nenhum naquilo. Tinha propósito, sim, procrastinar, preguiça. Quando eu faço uma atividade em não tomar o meu café da manhã, né? Não tomo, ou como qualquer coisa. Qual que é o propósito disso? Eu estou piorando a minha saúde. Então, eu preciso pensar por que que eu estou realizando, porque toda vez que a gente realiza algo que a gente não encontra nenhum tiquinho de propósito, nenhum tiquinho de desígnio, a gente está ganhando alguma coisa com isso. E aí, quando a gente está ganhando coisas que não está levando a gente a crescer, ali mora a nossa sombra. E a gente precisa olhar para ela. Tá? E aí, na psicologia positiva, a psicologia positiva, ela fala assim, ó, o fluxo da vida, o fluxo para você viver uma vida que vale a pena, para você fazer as suas atividades de uma forma leve, você precisa entrar no estado de flow. Alguém já ouviu falar sobre isso? Estado de flow? A Edna já, a Adriana não, Lu, já, Ana Paula, Valéria, coloquem aqui no chat. Não. Gente, o estado de flow na psicologia positiva é o estado da alegria de tudo que você faz, de qualquer atividade que você execute, seja ela escovar o dente ou fazer uma planilha gigantesca no Excel. Para a psicologia, para você ter desenvolver o seu trabalho, ou qualquer coisa, a Alessandra também não ouviu falar, ou qualquer atividade de um jeito que você consiga realizar, você precisa estar aqui, ó, nesse quadradinho aqui, nesse bloco, tá? Quando nós estamos aqui, ó, ansiedade, preocupação, apatia, tédio, nós não estamos no estado de leveza de alma para realizar as atividades. Quando a gente já começa a entrar aqui, ó, relaxamento, um pouco de controle, a gente já começa a usar da nossa energia para melhorar um pouco o nosso estado emocional. Mas hoje, em qualquer treinamento que você vá de empresa, no Sebrae, fala muito sobre isso. Usa esse estado de flow para você viver a sua vida, seja ela qual atividade que for. E o estado de flow, ele tem umas características, tá? Quais são as características? Concentração total. Você conseguir fazer o que você tem que fazer com concentração. Seja ele escovar o dente, uma atividade, você precisa concentrar. E não só que você precisa, esse estado de alegria vai fazer com que você se concentre totalmente naquilo. Você tem que ter um único propósito. Eu vou trabalhar porque eu quero qualidade de vida para minha família, porque eu quero dar a melhor educação para os meus filhos, porque eu quero um ambiente harmonioso, e é por isso que eu limpo a casa. Quando você tem isso em mente, você começa a entrar nesse estado de flow. Quando você tem um objetivo específico, ambiente harmonioso, casa cheirosa, a atividade de limpar a casa não é mais cansativa. Ela começa a entrar nesse estado de flow. Quando você tem a ausência da autoconsciência. O que que é isso? A ausência da autoconsciência é assim: eu estou fazendo a atividade, eu esqueço de mim, eu esqueço até que eu estou aqui. Eu estou tão concentrada na atividade que eu esqueço do meu eu, do meu ego, eu esqueço dos meus pensamentos, eu desligo.
essa autoconsciência faz com que você faça atividade. Já aconteceu com vocês estarem fazendo uma atividade e você se deslumbrar tanto com aquilo, fazer tão gostoso, tão leve, que te chamam, você não escuta, que falam com você, você não está ali? É mais ou menos isso que é esse estado de flow. Quando você está limpando a casa e está lá, aí alguém, mãe, e você está lá, tchá, tranquila? É isso. Esse é o estado. Quando você não tem a noção do tempo. Gente, tem dia aqui que eu falo assim, gente, eu acho que eu estou nesse estado de flow. Tem dia que eu olho, 10 horas da manhã. Aí eu ponho música, aí eu canto. 3 horas da tarde. Meu Deus. Não vi passar a hora. Não vejo passar a hora. Quando você perde a noção do tempo, você está em estado de flow, estado de alegria, tá? E quando a experiência de fazer a atividade é um prazer. Isso tudo é um estado de flow. Isso tudo é um estado de fazer o que você tem que fazer de forma focada e alegre. Quando você sente qualquer um, pode ser um só, tá? Mas quando você sente mais do que um desses critérios, você já está fazendo a sua atividade com alegria, mesmo que você não tenha consciência disso. Quando você tem um objetivo claro, mesmo que esteja desafiador, mas você concentra e você perde a noção do tempo, você já está na alegria. Você já está nesse estado de flow, tá? Porque não é aquilo que você sente. Eu sinto empolgação ao fazer aquela atividade. Não é isso. É aquilo que acontece quando você está fazendo uma atividade, tá? Só que não é só na psicologia que a gente precisa fazer as nossas atividades de forma alegre. É na nossa subjetividade, na moral do nosso íntimo. E a moral é tudo aquilo que é subjetivo. Ela não tem muita regra. Na verdade, tem a regra, né, gente? A gente tem aqui, ó, tudo que é subjetivo para a gente executar de atividade está aqui, nesse livro sagrado, certo? Esse livro aqui, essa subjetividade, ela está no cumprimento do dever, pelo ato da vontade. Quando a gente fala de subjetividade, ninguém vai ficar olhando se você está fazendo certo ou não. Ninguém vai ser o juiz daquilo que você está fazendo. É algo interno. É você com a sua consciência de dever e com a sua consciência com os princípios sagrados. É o ato da sua vontade, porque você pode lavar sua louça resmungando e você pode lavar sua louça cantando uma música. É o ato da vontade. Aí a gente entra em outro estado. Não é mais a psicologia, a gente entra mais na parte espiritual do nosso interior. Além disso, as atividades, elas também são consideradas objetivas. E aí é tudo que está relacionado à lei, tudo que está relacionado às normas e costumes da sociedade. Tá? Então, tem várias questões aí às atividades. Ela é extensa, ela abre muito, né? Porque a gente fecha nosso olhar e pensa, lavar a louça, lá passar a roupa, tá? Mas e o resto? E pagar os impostos? E fazer a declaração do imposto de renda? E não fazer o gato no vizinho para pegar água ou a internet? Tudo isso é uma atividade que a gente precisa considerar, né? Quando a gente vai falar dessas atividades relacionado a um conceito moral, a gente precisa entender que existe um princípio vital que é independente da nossa vontade. Ele existe. E ele está em algumas passagens da Bíblia. Por exemplo, na Gênesis 3:19, fala assim: no suor do teu rosto comerá o teu pão. Além de ser uma lei física, ela é uma lei para a salvação da alma, ou seja, ela é uma lei moral. Então, quando a gente reclama, meu Deus, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer, cuidado. Talvez nós estamos nos queixando de uma lei moral que foi constituída, é um princípio bíblico, né?
Não é algo só da sociedade, é um princípio da natureza. E aí, esse princípio fala assim, não existe uma divisão real entre o trabalho espiritual, o trabalho mental e o trabalho físico. O trabalho é essencial a cada um de nós para o nosso crescimento, desenvolvimento de caráter e de muitas satisfações que o ocioso nunca conhecerá. Então, olha que forte. Quando a gente vai fazer uma atividade pequena, em casa lavar louça, é um trabalho, certo? É um tipo de trabalho. Ele está a serviço de um desenvolvimento, um crescimento, um desenvolvimento do meu caráter. Entende isso, gente? Não é mais só o ato de lavar a louça, é um desenvolvimento de crescimento. Entende? Olha só. Precisamos entender o privilégio que trabalhar é uma dádiva e que a capacidade de trabalhar é uma bênção. É o amor, que o amor ao trabalho, esse sim é o verdadeiro sucesso. Não é a quantidade de dinheiro que você tem na conta. É o amor. É tudo que você puder fazer com amor, esse é o verdadeiro sucesso da vida. Aí eu não sei falar esse nome, tá, gente? É um autor que pesquisou muito sobre essa energia. Ele fala muito sobre a energia do universo relacionada às atividades do dia a dia, tá? Os homens existem para que tenham alegria. O trabalho é o ponto-chave para a completa alegria no plano de Deus. Outro princípio. Se formos justos, voltaremos a viver com o Pai Celestial e lá iremos trabalhar. À medida que nos tornamos semelhante a Ele, nosso trabalho se tornará semelhante ao dele. E o seu trabalho é levar a efeito imortal a vida eterna do homem. Moisés. O que isso significa? Significa que enquanto nós estivermos aqui, se a gente morrer, o trabalho, as atividades continuam. E Jesus trabalha o tempo todo para nos servir. A lei da natureza é servir. As árvores nascem para nos servir. Os animais estão aqui para servir a natureza. A floresta, a mata está aqui para servir o homem. E o homem está para servir o outro homem. Como? Através do seu trabalho. Através das suas atividades. Em casa, com o pai, com a mãe, no trabalho. Esse é o objetivo das nossas atividades. Benção. Servir a Jesus. Entende isso? E aí, quando a gente vai falar de dever, de atividades, no subjetivo, a gente precisa entender isso para conosco. Escovar meu dente, arrumar minha cama, fazer a minha comida, né? Estudar. Para com os outros, ajudar meu pai, ajudar minha mãe, ajudar a empresa que eu escolhi trabalhar, né? Ajudar meu animal, é os outros. E nos mais tenros detalhes de tudo que existe na vida. A vida de sucesso... Gente, isso é eu. A minha vida de sucesso é quando eu consigo acordar e fazer todas as minhas coisas no detalhe. Todas as minhas atividades têm um capricho. Quando eu consigo isso, para mim, eu durmo. Para mim, é um dia de sucesso. Eu falo, eu quero que amanhã seja assim. Porque o meu ato de vontade de fazer a atividade precisa ter esses olhares. Com o outro, comigo, com os detalhes. As pessoas que não têm detalhes, tipo, vai fazendo de qualquer jeito, não tem amor. E a subjetividade está falando de amor, tá? Quando a gente vai falar isso no individual, nós estamos falando do exercício moral no nosso dever íntimo, porque a nossa consciência nos cobra uma casa harmoniosa. É no nosso íntimo. Ninguém fala nada. Às vezes nosso marido não liga, às vezes seu pai, sua mãe não liga, às vezes seu filho não liga, né? Se você não aguar a planta não vai sair reclamando com você. Mas o seu íntimo, o seu dever moral íntimo de preservar aquela vida vai te cutucar.
Vai falar, poxa, esqueci de aguar as plantas. Comprei as plantas, coitada das plantas. Não quero ver as plantas mortas. E essa elevação moral também está no coletivo. Como que funciona? Começa aonde ameaça a felicidade ou tranquilidade do vosso próximo e termina no limite que não desejareis havê-lo transpor em relação a vós mesmos. Érica, que complexo isso, né? Não entendi. O que significa? Vamos lá. Eu sou mãe. Qual que é a minha missão sendo mãe? Educar minhas filhas, alimentá-las, ajudar, dar uma educação na escola e dar uma educação espiritual e moral. Se eu não fizer a janta, começar a dar miojo, o que vai acontecer com elas? Vai ameaçar a felicidade e a tranquilidade delas? Elas podem ficar doentes? Podem. Se eu não dar comidinha pro meu cachorro, se eu não der banho nele, se eu não limpar aonde ele faz xixi ou cocô, vai ameaçar a saúde física deles? Vai. Então, eu preciso pensar se o que eu estou fazendo está prejudicando ou está elevando as pessoas. Aquilo que eu deixo de fazer vai prejudicar? Gente, o ano passado, o ano 2020, antes da pandemia um pouco, fui no médico, fazer aqueles exames de rotina, eu sempre faço de 6 em 6 meses, principalmente nas meninas. Fui no pediatra, aí beleza. Aí a médica falou assim, mãe, uma filha sua tá com colesterol altíssimo e a outra tá com triglicérides altíssimo. Aí eu falei, ai, doutora, mas sabe o que é? É que elas gostam muito de bolacha, de pão, e não sei o quê. Aí a doutora virou para mim e falou assim, de quem que é a responsabilidade da alimentação da sua casa? É das suas filhas? São elas que pegam o seu dinheiro e vão no mercado? São elas que fazem a comida? Ou é você? Levei um choque. Falei, gente, é mesmo, eu sou responsável. Porque aí, para mim, era assim, tenho que fazer janta? Tenho que fazer almoço? Obrigação. Ai, que atividade chata. Quando você começa a entender moralmente que você tem um dever, que você tem uma atribuição, uma responsabilidade com a vida daquele ser humano, e que a responsabilidade da não saúde delas era minha, eu assustei. Eu falei, poxa, eu estou deixando de fazer uma atividade importante e isso está prejudicando a saúde das minhas filhas. Se amanhã ou depois uma tiver problema de coração, uma outra infartar, como que fica a minha responsabilidade moral? Como que eu vou ficar? Entende isso? Então, ela vai além de simples coisinhas que a gente pensa. Amanhã ou depois, a gente tem que ajudar o pai, a mãe. Amanhã ou depois, esse pai, essa mãe morre. Como que a sua consciência fica se você deixou de fazer algo? Uma atividade simples que seja. Como que isso vai ser para você? E a gente precisa pensar nisso. Porque a gente esquece dessas coisas, a gente vai levando a vida no automático, na letargia do dia a dia, e esquece que isso é importante a gente olhar, tá? E o que também é importante a gente olhar? Quando a gente vai falar de atividades morais, individuais, nós precisamos entender tudo aquilo que está por trás da nossa não ação de fazer corretamente, da nossa não ação de trazer aquilo à tona com alegria. Será que eu tenho crenças relacionadas a isso? Ah, eu não tenho que fazer tal atividade. Eu não tenho que fazer. Será que é crença? Aí a gente vai aprofundando um pouquinho mais. Será que são as minhas sombras, o meu lado negro, que não faça porque o outro é folgado? Será que tem isso? Será que tem... Opa, cadê meu mouse? Peraí, gente. Será que eu também não tenho que cuidar das minhas más tendências? Porque se eu não como legumes, eu não vou dar para minhas filhas. Eu não vou fazer essa atividade de uma forma correta, certo? Essa é uma má tendência minha. Aí o que eu vou fazer? Eu vou deixar as minhas filhas doentes. Então isso é meu, que eu acabo, através do meu exemplo, fazendo com que elas, nesse caso, também façam as atividades delas de não disciplina não corretamente. Más tendências.
Será que eu também não tenho que tomar cuidado com a minha fala? Quando eu vou fazer as atividades, ou até quando eu preciso pedir para alguém me ajudar a fazer? Tudo isso vai nas atividades, gente. Isso é uma atividade. Cuidar da fala é uma atividade moral. Cuidar do corpo físico, cuidar do corpo-mente é uma atividade sua, moral. Descobrir o propósito das coisas faz parte da sua atividade moral. Multiplicar os seus talentos. A Deus deu a cada ser. Nós temos uma atribuição divina e a gente sabe qual é. Por que que a gente não multiplica? Multiplicar a nossa atividade que Deus deu na nossa alma faz parte da nossa atividade moral. Porque veja bem, você vai fazer de conta que você tem um monte de informação. Você não passa para ninguém. Você não poderia usar do seu tempo para fazer essa atividade e ajudar outras pessoas? Por que não está fazendo? Entende? Aprender e ensinar. Isso faz parte da nossa atividade moral. Desde pequenininha a gente está aprendendo as coisas. Aprendendo a falar, aprendendo a andar, né? Aprendendo a comer, aprendendo a escrever a E, a U, aprendendo a matemática. Legal. Seu filho nasceu, você ensina isso para ele? Faz parte da sua atividade moral. Você ensina coisas de Deus que você aprende, ou coisa de qualquer coisa para sua família, para o seu marido, no trabalho, você compartilha o seu conhecimento com o vosso próximo. Isso faz parte da nossa atividade moral. Gente, tá tudo aqui, tá? Tá tudo aqui. Essas atividades morais que a gente precisa fazer. Não é? E aí a gente não fica só naquele olhar simples de escovar o dente, para academia, né? Trabalhar, pagar conta. Não, a gente precisa ampliar. E tudo isso a gente precisa fazer com alegria. Entender minhas sombras, eu preciso fazer com alegria. Nossa, olhar minhas crenças, né? Vai ser dolorido? Vai. Mas se eu não fizer, eu não consigo executar bem as minhas atividades, porque muitas das nossas atividades pode ser que a gente não consiga executar porque a gente está ali, ó, agarrado em uma crença de não merecimento, né? De não tantas coisas, de coisas limitantes, e a gente não sai do lugar. Não consegue fazer nada, fica prostrado na cama o dia inteiro. Fica usando o celular o dia inteiro. Crença. Entende? Aí, uma outra atividade que a gente nunca olha para isso, ninguém nunca falou isso para a gente, nem nosso pai, nem nossa mãe. Faz parte da nossa atividade como ser humano, é um princípio bíblico. Trabalhar a sua imperfeição. Combatê-la sem cessar. E criar virtudes em você. Se você estiver na vida trabalhando, comendo, bebendo, e não está trabalhando as suas imperfeições ou aumentando as suas virtudes, você está perdendo o seu tempo. A sua vida não tem sentido. A vida que tem sentido é aquela vida que eu sei o propósito, eu sei por que eu faço as atividades. E não é porque eu sei, não é porque alguém falou, não. É porque eu me disponibilizei a pensar a respeito. E aí, eu também começo a trabalhar as minhas imperfeições quando eu não consigo fazer. Eu também começo a aumentar as minhas virtudes no sentido, vou ajudar meu pai sim, vou pôr um temperinho ali para ele, vou reciclar, vou aprender a reciclar, isso faz parte de trabalhar as suas imperfeições. Preguiça de reciclar? Não, eu vou reciclar. Não, eu vou lavar a louça, eu vou separar. Não, eu vou cuidar da minha casa, faz parte da nossa virtude, aumentar a nossa virtude. Eu vou fazer uma mesa linda para minha família comer todos os dias. Isso é aumento da virtude, da convivência. Eu vou fazer o cantinho do meu cachorro bem bonitinho. Isso é aumento da virtude, no cuidado com o próximo. Eu vou fazer as coisas com capricho. Eu vou me tratar bem, eu vou acordar cedo, eu vou cuidar da minha aparência, porque isso faz parte do aumento da minha virtude, porque eu vou me tratar com capricho. Entende isso, gente? Estão pegando essa visão? Ok?
Beleza. E coletivamente? Como que eu trato as minhas atividades morais coletivamente? Primeira coisa, a minha primeira atividade que eu tenho que fazer na vida, depois que eu saí do meu primeiro templo sagrado, que foi a barriga da minha mãe, é honrar meu pai e minha mãe. É a minha primeira atividade. Respeitar as pessoas é outra atividade. Gente, parece que isso, mas o que tem a ver, né? Respeitar as pessoas, isso é uma atividade, isso é um comportamento. E esse comportamento requer uma ação. Lembra que a gente falou o que é obrigação? Toda a ação de fazer algo. A atividade é toda a ação de fazer alguma coisa. Respeitar as pessoas é um ato de agir. Faz parte coletivamente da nossa moral agir e agir no bem. Agir e agir na consciência, e agir no certo. Não infringir o limite do outro. Senão você está tendo uma má ação. Você está fazendo um mau trabalho como ser humano, na Terra, na convivência com as pessoas. Você tem a obrigação de fazer, de entregar educação alimentar, moral para os seus filhos, para os seus parentes, para os seus sobrinhos, para você mesmo, para você mesma. Faz parte. Quando a gente tem filhos, cachorro, enfim, faz parte da nossa atividade ter regras e ordem, disciplina na nossa casa. Uma casa indisciplinada ou coisas da sua casa que estão em desordem, pode ter certeza que ali não vai ter o progresso. Já diz a nossa pátria, o nosso Brasil já é constituído assim: ordem e progresso. Ordena tudo. Quando você tem ordem, você progride. Aí a gente vai voltar lá naquele exemplo, lavar a louça. Quando a gente lava a louça, a gente não está colocando ordem para progredir a próxima atividade, que seria uma nova alimentação? Quando a gente está lavando a louça e colocando as coisas em ordem, nós não estamos progredindo em ter mais tempo tranquilo dentro do meu ambiente doméstico. Sem a ordem, não há evolução. E nós estamos aqui para evoluir, desde as pequenas coisas até as grandes coisas. E isso faz parte do que a gente tem que fazer. Quando a gente está falando... Tá bom, meu bem? Tá bom, Ana Paula? Quando a gente está falando de função, a esposa e o esposo têm uma função para Deus. Nós estamos a serviço da família. Quando a gente tem namorado, enfim, nós temos uma função. Qual que é a nossa função, vocês sabem? Não só da esposa, eu coloquei esposa porque estamos mais no feminino, mas independente disso, quais são as nossas atividades? Será que a gente sabe disso? Tá tudo escrito aqui, gente. E aí os relacionamentos não dão certo. Aí a gente fica frustrada, tem várias brigas. Briga com a mãe, briga com o marido, briga com a namorada, briga com o namorado, separa. Você fala, o que eu deixo? O que aconteceu? Aí quando você vai olhar na sua consciência, na sua consciência individual, você vai olhar e vai falar, nossa, eu esqueci de fazer isso. Nossa, eu também não fiz isso, né? Nossa, mas eu também esqueci de fazer isso. Mas também eu fiz isso demais. É assim que acontece. A gente esquece que faz parte das nossas atividades seguir esses princípios dos relacionamentos, por exemplo, né? Coloquei aqui só como exemplo, mas pode ser tantas coisas. E aí, respeitar e fazer o seu melhor. Quando a gente vai falar de fazer com alegria, gente, nós precisamos fazer o nosso melhor.
Gente, é experiência própria. Todo dia, se você acordar com um propósito de fazer o seu melhor só por hoje, de fazer com capricho, com detalhe, com riquezas, só por hoje. Deixar sua mesa arrumada, fazer sua mesa de café, sabe? Deixar seu ambiente organizado, fazer o que você tem que fazer com capricho. Duvido vocês não passarem um dia bem. Não tem como, porque isso é o respeito máximo da vida. Fazer o seu melhor sempre. É o respeito máximo pela vida. E fazer as nossas atividades com alegria é o respeito máximo que a gente pode ter conosco mesmo. Porque a atividade é nossa. Ninguém obrigou a gente, não tem ninguém com uma arma te ameaçando aí que se você não fizer, você vai morrer. Então, se você tem que fazer, faça com gratidão. Faça com alegria. Faça porque você sabe por que você está fazendo. Ache o propósito. Se você não achou ainda, para um pouquinho, pense e ache esse propósito. Agora, se você não achar, para de fazer e vai fazer outra coisa. Vai investir o seu tempo com outra coisa, com coisas que vão te dar alegria e você vai poder ser grato na vida. Entende isso, gente? E quando a gente vai falar de moral, de atividade objetiva, nós estamos falando da sociedade. Ética no trabalho, fazer as atividades que é correto, seguir as leis estaduais, regulamentadoras, de trânsito, de delegados, as medidas provisórias, tudo isso são atividades que se eu não parar e fazer aqui o meu negócio que eu tenho que fazer, eu vou ter problema na sociedade. Se eu não emitir, né, as minhas notas, se eu não estar lá fazendo o que eu tenho que fazer, eu vou ter um problema. Isso faz parte de uma elevação moral, ética. São coisas que a gente não para pensar. A gente coloca assim, é o governo, eu tenho o quê? Eu tenho que fazer isso. Opa, você vive em sociedade. Então, faz parte das suas atividades. E faça com alegria. Paga os seus impostos com alegria. Eu sei que, né, gente, eu estou pagando assim, tá? Mas eu falo, eu tenho que entrar no fluxo, eu tenho que entrar no flow, o universo é isso, tem a sociedade, tem o que é de Deus. O que é de Deus eu estou entregando aqui gratuitamente para vocês, pegando as marmitinhas e entregando. Ok, o que é do homem? Então, beleza. Tenho que sentar e fazer? Eu vou fazer. Entende? Trabalhos e todas as atividades que está relacionada ao trabalho, que está relacionada à casa, que está relacionada à família. A família é uma sociedade interna, que a gente tem atividades morais a cumprir com elas, né? E aí, gente, eu trouxe dois trechos de dois livros que me chamou muita atenção, que eu acredito que seja pertinente para esse tema. O nome do livro é Entre o Céu e a Terra. O livro começa assim: uma menina perdeu a mãe e tinha o padrasto e a madrasta, né? E essa menina começou a orar para Deus, pedindo para que Deus pudesse fazer com que a mãe dela viesse ajudá-la, né? Aí, beleza. Aí ela rezou, pediu de coração, pediu e foi atendida. As preces delas foi atendida. A prece é uma atividade louvável que todos nós devemos fazer e fazer corretamente. Porque o alívio da nossa alma não será pessoas, será a conexão com o sagrado. Até mesmo a ampliação da capacidade da gente realizar algumas tarefas desafiadoras vai vir do sagrado. O sagrado, ele nos capacita a crescer e evoluir em tudo que a gente tem que fazer, tá? Aí a conversa falou assim: sim, Evelina, sei que tua abnegação não te descuidas da prece, falou para a menina. Continua orando. Não ouvideis da prece, querido, mas a súplica que não age, que atividade, trabalho, trabalho. A súplica que não age pode ser uma flor sem perfume. Peçamos o socorro do Senhor, realizando algo. Gente, é sempre ação.
Não tem como, é sempre atividade. Realizando algo para contribuir com o apostolado divino. Começamos por refundir a confiança de tua nova mãe. Fazei-te o melhor para ela. Procura, desdobre-te no trabalho de preservação da tranquilidade doméstica, a fim de que Zulmira se veja segura do teu afeto e do teu entendimento filial. Uma rosa sobre a mesa, uma vassoura diligente, uma peça de roupa cuidadosamente guardada, uma escova no lugar que lhe compete. São serviços de Jesus no santuário da família. Qualquer atividade, pequena que seja, são serviços de Jesus no santuário da família. Qualquer atividade pequena que seja, são serviços de Jesus no santuário do trabalho. Você está servindo a uma empresa, você está servindo ao Mestre Jesus através daquele ambiente. E aí, tem um outro livro que fala assim. Esse livro é o Saindo do Cativeiro Financeiro. E é Colonicenses. Gente, a Bíblia, na parte Colonicenses, ela fala como que a gente deve viver relacionado às pessoas e relacionado ao dinheiro, tá? Então, ela fala assim, vós, servos, obedecei em tudo o vosso Senhor, segundo a carne, não servindo só a aparência, como para agradar os homens, mas simplesmente de coração, temendo a Deus. E aí, ele estava contando sobre por que uns têm prosperidade, cresce, se desenvolve e tem capacidade, tal, e outros não. Aí, esse livro explica assim, o segredo da longevidade nos negócios, ou no emprego, ou até no relacionamento, é trabalhar para o seu patrão como se ele fosse Deus. Qualquer atividade que você for fazer na sua vida. E aí, gente, eu vou falar Érica, tá? Vou dar essa dica para vocês. Qualquer atividade que vocês forem fazer, façam como se o seu patrão fosse Deus. Aí ele fala assim, ninguém vai consertar o carro de Deus de qualquer maneira. Ninguém vai servir um salgadinho de Deus frito com óleo de péssima qualidade. Ninguém vai trocar uma peça da máquina de Deus e colocar uma peça ruim. Então, se você quer crescer na vida, faça tudo com a maior qualidade que alguém pode fazer. Maior qualidade. Faça o melhor que você tem. Que você pode, até você ter condições de fazer melhor ainda. Não importa que seja um arroz com feijão, a sua comida, que você tenha uma casa simples, faça o melhor. E aí, nós temos alguns princípios bíblicos para a gente encerrar. Cada um dê conforme determinou o seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Coríntios 9, 2 Coríntios. Outro princípio. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza, nem com constrangimento, porque Deus ama ao que dá com alegria. Coríntios 9.7, ele repete essa informação, porque ele fala o seguinte, tudo que você faz, no fundo, foi porque o seu coração determinou. Você pode ficar sem escovar dente, você pode ficar sem trabalhar, você pode ficar sem fazer um monte de coisa. O seu coração não deixa. O seu coração está ali fazendo o que você está fazendo. Mesmo que a gente não tenha consciência disso. E aí, o filósofo chinês Confúcio, ele fala assim, busque um trabalho que você ame. Ou aí eu vou falar com as minhas palavras. Busque uma atividade que você ama. E você nunca terá que trabalhar um único dia da sua vida. Toda vez que você encontra o propósito daquilo que você faz, toda vez que você
encontra o seu coração, o destino final, o objetivo do porquê você está fazendo as coisas, você já está na energia flow, você já está na alegria, você já está no contentamento. E viver uma vida fazendo as coisas com contentamento é a vida que vale a pena. Certo, gente? Cadê vocês? Será que todas dormiram? Eu tô aqui. Eu também tô aqui. Também tô. O que vocês têm a dizer? Como vocês estão? Ah, é uma mistura de informação velha com nova, sei lá, é algo que a gente sempre acreditou ser uma coisa, agora é outra. Quem mais quer compartilhar? Eu acho que quando a gente aprende, a gente já olha para o propósito automaticamente, né? Sem passar pela necessidade ou até mesmo lembrar da atividade em si. É bem engraçado, né? Tava pensando aqui em várias coisas e já ia direto pro propósito. Uhum. E como você fica quando você pensa assim? Atividade e propósito, já vai direto para ele. Como que reage o seu corpo? Como que é fazer isso? Pensar em fazer. Como é isso? É mais tranquilo, né? Mais leve. Fica mais fácil, eu acho. E aí, pensando se ficar leve, nessa leveza, é uma vida que vale a pena? Claro, acho que sim. Se a gente vê o propósito de tudo, eu acho que é mais fácil a vida dessa forma. Ai, peraí. Eu acho, né? O seu corpo vai sentir. Nosso corpo sente, tipo, nossa, eu tenho um propósito cuidar da minha cachorra. Que delícia. Quero ficar Não aqui. só isso, eu tava pensando, você tava falando, tava pensando no curso, né? Tava até estudando aqui umas receitas, umas coisas. Aí eu falo, meu, às vezes até, ai, às vezes tem coragem pra ir. Mas assim, se eu pensar que, meu, para cada dia tá melhor, aprender mais, me qualificar para ter mais cliente, para ganhar mais dinheiro, para, entendeu? Para o ciclo todo que eu quero, não é cansativo mais, sabe? É prazeroso, acho que muda, né? É. Você fala, meu, posso estar cansada, tal, mas o propósito é maior, né? Então Uhum. muda. É incrível como muda, quando a gente vê com outros olhos, né? Pelo menos para mim, foi bem esclarecedor hoje. E aí vocês lembram que a gente começou perguntando o que é a alegria, né? O que é fazer as coisas com alegria? É o que a Alessandra falou. Olhar dessa forma é mais prazeroso. E a alegria é o prazer de fazer as coisas. É o contentamento de fazer, né? O que você tem que fazer. Edna.
eu acho que você trouxe uma ampliação na visão, né? Que, de repente, a gente via só a atividade, né, em si. E por mais, assim, que, né, a gente não goste, né? E eu fazia, mesmo tentando não reclamar, com tudo que você passou, traz uma outra consciência, né? Então, acho que é a partir de amanhã, né? A gente, toda vez que se deparar com essa situação, a gente lembrar muito do propósito. Qual é o propósito? Porque, de repente, a gente listou aqui umas atividades, mas vão aparecer muitas outras coisas que vão acontecer na nossa vida, na nossa rotina, e que a gente jamais imaginou. E aí a gente vai pensar qual é o propósito. Eu não gosto de fazer isso, não acho legal, não me sinto bem, mas qual é o propósito? E aí a gente vai fazer com mais prazer, né? É muito interessante isso. Não tinha parado para pensar. E outra coisa que eu achei muito interessante com relação à procrastinação, porque isso é uma coisa que ronda, né? A procrastinação. A gente sempre vai fazer outras coisas e procrastina naquilo que a gente quer muito, mas a gente procrastina. Então, olhar com esses olhos também, com essa consciência. Vamos ver o que vai mudar, né, na prática. Mas eu gostei muito. E, gente, uma coisa que é importante, tá? Vocês precisam treinar esse olhar. Porque amanhã a gente esquece. Amanhã você já está acordando de novo. Ai, meu Deus, eu tô cansada. Ai, arruma a cama. Ai, ai, ai. A gente tem que treinar o nosso olhar para sempre olhar para esse destino final. E é um treino, é um processo. Eu demorei 2 anos para entender o porquê que eu tinha que montar o Hospital da Alma. Foram 2 anos. Eu comecei em 2016. Uma mentira. 16. Ele já foi abrir em 2020. Quase 4. Para eu poder falar, eu vou dedicar minha vida a isso, eu não vou ganhar dinheiro, eu vou fazer isso. Enquanto eu não interiorizei o propósito, eu não consegui fazer nada. Quando eu interiorizei, falei, meu propósito é servir a Jesus. Senhor, o Senhor vai me dar o meu sustento, vai vir do Senhor. Eu não sei como que eu vou pagar a conta, eu não sei como que eu vou comer. Eu vou trabalhar para você. E o Senhor me dá, o Senhor me ajuda aí. Eu não quero ficar preocupada com algumas coisas. Se o Senhor me ajudar nisso, eu vou trabalhar com o Senhor. E eu vou. E eu faço. Propósito. Gente, eu não sei explicar. Eu fico cansada às vezes, fico, mas quando eu vejo, eu passo o sábado inteiro estudando, pesquisando, fazendo o SAR. Eu aprendi a fazer tanta coisa que eu nunca imaginei que ia ter capacidade. Porque eu sei qual que é o propósito. E aí, entra nesse fluxo do flow. Você só faz. Quando vê meia-noite, quando eu via, todo mundo já tinha ido dormir, eu falei, gente, me deixaram sozinha, ninguém falou comigo. Eles tinham falado, eu nem ouvia. Propósito. Ele tem que estar muito firme em você, porque senão... E aí, gente, uma coisa que eu não gostaria de falar, mas eu preciso falar para vocês. Quando a gente não acha o propósito, é porque ainda nós estamos na criança, no adolescente. Mãe, o que que eu visto? Mãe, o que que eu como? Mãe, o que que eu faço? O propósito é de adultos. O destino é de pessoas adultas que cresceram e que agora têm responsabilidade sobre as suas ações. Se conseguem se ver responsável pelas suas ações, por aquilo que a pessoa quer entregar no mundo. O que vocês querem deixar no mundo quando vocês morrerem? Quando vocês tiverem essa consciência, porque vocês já amadureceram, porque a gente cresce fisicamente, de idade, não significa dizer amadurece. E o amadurecimento é quando você tem isso tão forte, você se responsabiliza pela sua vida está na sua mão. Não tem governo, não tem pai, não tem mãe, não tem ninguém que te atrapalhe. Você é líder de si mesmo, entende? Então é importante, será que eu estou na criança? Porque às vezes a gente está
reivindicando, ai, porque o Bolsonaro, ai, porque meu serviço, porque meu chefe, e não está pegando a sua vida na sua mão e fazendo? A gente precisa ficar muito atenta a isso. Tudo bem, gente? Lu, Joyce, Adriana, quer falar alguma coisa? Ai, para mim o que chamou mais atenção foi que você falou que a gente faz as coisas no automático, né? E quando a gente faz no automático, a gente esquece do propósito. Por isso que a gente acaba achando que vira uma obrigação, né? Que daí você só vai fazendo, fazendo, você põe na cabeça que é uma obrigação e daí você esquece do que está por trás. Então, é importante, né? Fica de sugestão para nós todas, né? A cada atividade que a gente exercer no dia a dia, a gente observar o que está por trás disso, né? Até para a gente aprender a selecionar o que a gente gosta, o que a gente não gosta, o que a gente quer realmente fazer, do que a gente não quer fazer, né? E isso aí entra uma questão importante que é a do não, né? Às vezes a gente faz algumas coisas que a gente julga obrigação porque a gente não sabe dar um não. Então, eu acho que entra um pouco nisso daí também. Aí fica aí a reflexão, né? Eu acho que isso que a Joyce falou tem tudo a ver, porque comigo melhorou muito essa questão do não, né? Às vezes a gente faz as coisas por obrigação, por exemplo, estar num lugar, estar numa reunião de família que você não quer ir, você não está afim, e você vai porque é obrigação na família. Hoje eu já não faço mais isso, né? Se eu não estou bem, eu não me sinto bem, eu acho que não vai ser útil, não vai me agregar em nada, eu me mantenho no meu estado de não querer ir, pronto, e acabou, né? E essa questão da gente fazer as coisas com mais leveza também flui muito melhor em tudo que você vai fazer, né? Além de você ter um propósito, mesmo que seja às vezes uma coisa que você não goste tanto, mas que você precise, quando você muda a energia, né, da ação que você vai praticar, se torna muito mais leve, né? Eu estava no comecinho, eu falei com vocês, aí falei, um probleminha técnico aqui, por quê? O que que aconteceu? Acabou o gás, eu estava fazendo janta e acabou o gás. E a gente sempre tem um reserva, e eu não peguei o reserva. Aí eu falei, caramba, e agora, né? 7:30 da noite, onde que eu vou achar um gás, né? Ah, não vou fazer janta nada, porque eu faço janta para deixar para o almoço de amanhã, só que eu almoço na escola. Falei, não vou fazer nada, né? Vou guardar as coisas e amanhã o Thiago pega uma marmitex e eu almoço na escola. Aí eu parei e falei, não, né? Eu já deixei as coisas aqui encaminhadas, a gente está comendo, fazendo uma alimentação diferente por conta da saúde, né? Tomando cuidado com a saúde. Ah, não custa, né? Vou procurar aqui. Internet, entrega até às 8. Liguei, entregou, resolvido, né? Foi o que você falou no começo, a gente se acomoda, vai pelo caminho mais fácil. Então é mudar a visão mesmo, né? Começar a colocar amor em tudo que você faz, para quem você faz, independente, né? Se você gosta ou não, se você. Porque tudo isso é para você, vai reverter para você mesmo. Então, tentar colocar mais leveza, deixar mais leve. Tudo que a gente faz com amor cresce, né? E é isso, gente. Diana quer falar? Não? Gente, então é isso, que nós possamos realmente aprender a olhar tudo que a gente faz com leveza, com amor, encontre o propósito, o destino final de tudo isso. Vamos amadurecer, crescer em tudo aquilo que a gente precisa fazer. A procrastinação, ela é a nossa pior inimiga e ela só existe porque a gente não encontrou o desígnio final, destino, objetivo.
Quando a gente encontra, é só questão de treino e processo. Cada dia fazendo um pouquinho cada dia, até virar hábito. Então, encontre o propósito na vida de vocês, de tudo que vocês vão fazer. Essa é a vida que vale a pena. E se a gente não estiver vivendo uma vida que vale a pena, para que nós estamos aqui, né? Tá bom? Vamos tirar nossa fotinho. Peraí. Semana que vem é... Quem que vai ser semana que vem? Alô? Você sabe o tema, Lu? Sim, vamos falar sobre a ofensa. Silenciar diante da ofensa. Como se manter calado diante de uma ofensa. A cara da Alessandra. Vou se preparando aí. É. Vamos lá, gente. Pronto. Gratidão, beijos no coração de todas vocês. Gratidão, meninas. Boa noite. Gente, vamos tirar uma Bom foto assim, vai. descanso. Vamos tirar uma fotinha assim. Peraí, que ficou bonitinho vocês fazerem assim. Peraí, vai. Peraí. Eu vou pôr o celular aqui. Peraí, deixa eu segurar o celular com a perna. Meu Deus do céu. Coração, Lu. Peraí. Nossa, Aí cabelinho. não vai dar, eu vou ter que fazer sem. Peraí. Porque eu tenho que pôr a mão no computador. Vai, Ale. Fazer o coraçãozinho assim. Pronto, Verdade, gente. tá na moda. Boa noite. Boa Semana noite, que gente. vem, Bom descanso. Semana que vem. estamos de volta. Boa noite. Beijos. Bom descanso a todos. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau. Boa noite. Boa noite, Ale. Até semana que vem. Amém. Não estou conseguindo fechar aqui. Tchau, meu bem. Tchau.